Pessoal, no meu local de trabalho, né, eu tenho um computador da Dell fininho, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Maravilhoso, não tem fio, ele tem um fio da tomada, o teclado é sem fio, o mouse sem fio. Pronto, para escritório perfeito. Não precisa de mais nada, tá? Ah, vai conectar um webcam? Conecta lá, nele atrás, o fio vai ficar por trás do monitor, não vai ter fio nenhum, tá? Então, é um computador excelente para escritório, maravilhoso. Tem 4 anos que eu estou usando ele, perfeito, rápido, bom, show de bola. Aí eu ficava pensando, por que eles não fazem um computador que tem uma placa de vídeo da 50, série 5000, tá? E que seja um computador mini, que não precise de fio, né? Que o grande problema da gente, se você olhar uma parafernália que tem no meu computador, que é uma fiarada desgraçada, tá? Aí eles, claro, eles fizeram um computador com A50, né? Tem várias placas de vídeo nesse computador, tem 5060, 5070, 5080, 5090. É claro que o preço do computador aumenta, né? Mas aí gera a dúvida, CP, eu vou comprar um computador mini, tá tudo nele, pequenininho, né? Ele é pequeno, né? Mais ou menos assim. E aí você tem um computador mini, onde você tem tudo conectado nele, ou seja, você tem placa de vídeo, no caso é a GPU, né? Você tem placa de vídeo, você tem processador, você tem memórias, você tem, né, placa-mãe, tudo nesse mini PC, tá? E aí você não precisaria de mais nada, só de um mouse e de um monitor, beleza? E aonde você quiser, você leva ele numa maletinha e pode andar com você. Às vezes ele é até menor do que um notebook, tá? Então, para quem tem monitor no trabalho e monitor em casa, perfeito, né? Eu, por exemplo, eu não uso o monitor do meu notebook, que tá ali, ó, tá? Ele fica tampado, tá? Eu uso ele no HDMI, eu ligo no monitor, tá? E eu prefiro trabalhar com ele no monitor. Então é inútil para mim aquele teclado e é inútil para mim o monitor dele. Um computador mini seria interessante. Mas aí surge a dúvida. CP, tá, eu compro um computador desse pequenininho, que não tem fio, show de bola, não tem cacheta, que eu detesto cacheta, né? Cacheta quando eu falo é CPU, tá? E aí você fala, e a performance dele, o aquecimento, a tela azul? É isso que nós vamos falar hoje no vídeo de hoje. Então, é óbvio que se eu pegar um PC desktop, é lógico que o PC desktop eu posso colocar processadores mais parrudos, placas de vídeo em toda a performance, que eu vou ter fontes externas. No caso desse computador ele tem uma fonte externa, mas ele não alcança, né, sei lá, 600 watts, 800 watts. No caso aqui do meu computador, eu tenho uma fonte de 650 watts. Ou seja, é watt para encardir. Ele chega para o computador e fala, ó, fica à vontade, aí o que você precisar tá à mão. No caso do computador mini não é assim, tá? A fonte dele é pequena, chega ali no máximo ali uns 85, 100 watts. E aí ele está limitado à quantidade de recursos que ele pode usar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Até que tem uma GPU de 5070. No caso desse modelo que eu vou falar aqui para vocês, que é esse aqui, ó, é o modelo Minisforum, tá? É um modelo que ele tem um i9 com uma 5070. Ele joga tudo? Joga tudo, tá? Sem problema. Só que eu não posso comparar esse computador com um computador de desktop, de CPU, porque o computador de CPU, ele tem uma fonte. A fonte é ilimitada de energia e ele já tem limitação de energia. Então ele não pode jogar todos os clock no alto, porque a energia não é suficiente para conseguir gerar os quadros que ele precisa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto muito importante que esse computador tem, aquecimento. Apesar dele ter um bloco bem legal, né? Aqui é a fotinha dele aqui para vocês verem, ele tem uma refrigeração muito interessante, e eu já vou falar de preço, tá? Também. Nesse modelo aqui que eu estou mostrando é um modelo de compra internacional, ou seja, você vai pagar o imposto a mais, sei lá, ele está custando 10 mil, você vai pagar mais uns 5 mil aí de imposto, fácil, né? É um computador que tem um i9, ele tem uma 5070 e 32 GB de RAM. Você fala, CP é um baita de um computador. Só que esse computador, ele é tudo dentro de uma caixetinha pequenininha.
E isso gera aquecimento e também tem um problema da energia elétrica da fonte, tá? Que a fonte dele não é tão grande assim. Mas ele gera alguns percentuais interessantes. Ele tem ali um comprimento de 10 nanômetros, ele pode gerar até 32 threads, ele tem 24 cores e 32 threads. Ele tem um máximo ali de performance de 5.8 GHz, que é uma performance muito boa. Só que a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: CPU, eu vou investir num computador que custa 15 mil reais, tá? Esse meu aqui, desktop, é mais caro. Só a placa de vídeo dele na época eu comprei por 5. Aí vem processador, o processador foi 4. Aí tem memória, que é um absurdo. O computador desse meu tá na faixa de 25, 30 mil, tá? É mais caro. Mas aí você pergunta, CP, esse outro computador é a metade do preço, mas eu vou ter uma performance boa? Vai. Você vai conseguir editar nele? Vai editar vídeo até em 4K, tá? Só que qual a diferença? A diferença é a energia, a diferença é o calor que ele gera, tá? Então, dependendo da coisa que você for fazer, por exemplo, no meu computador, quando eu estou editando, eu consigo editar e fazer várias outras atividades ao mesmo tempo, atividades pesadas. Eu posso fazer uma edição de vídeo e uma edição de áudio ao mesmo tempo, tudo pesado, tá? Talvez nele, se eu for fazer uma coisa muito pesada e outra atividade muito pesada, pode ser que dê uma tela azul ou não tenha energia suficiente para fazer essas duas atividades. É um ponto. Eu já, por exemplo, no meu computador, eu já consegui rodar 2 jogos ao mesmo tempo. Eu fiz uma loucura aqui, só para testar. Eu entrei no jogo e entrei no outro, os dois rodando ao mesmo tempo. O processador estava em 30% só, né? A placa de vídeo quase em 100%, porém o processador em 30%, ou seja, 30% do processador. Talvez isso não dá para ser feito nesse computador, tá? Então, é uma coisa que você tem que se pensar. Então, para produtores que precisam de multitarefas e não tem a chance de overclockar, ou seja, você não tem a chance de sobreaquecer, né? Você que não quer a menor possibilidade de você estar editando seu vídeo no Adobe Premiere, e olha que o Adobe Premiere é pirracento, ele é cheio de picuinha, ele gasta muita memória, tá? E o que acontece? Se você estiver usando um computador que não tenha tanta energia, pode ser que ele trave, ele na hora de você mexer no workflow dele, nas faixas de mixagem, você pode travar. Então, para você que quer trabalhar com edição, eu acho um pouco arriscado, no meu nível que trabalho com 4K, tá? Então, compensaria mais um investimento de peças separadas, com energia suficiente à disposição. Não quer dizer que não dá para fazer trabalhos legais, até mesmo em 4K nesse computador. Dá sim, tá? Mas você tem que ficar observando e ver e dosando. Eu não quero ficar preocupado com dosagem de temperatura, de energia elétrica. Então eu quero sentar o cacete, botar para torar e botar os meus vídeos em 4K em qualidade máxima para arrebentar. É isso que eu quero fazer, tá? Então, no meu caso, esse computador não me atende, porque se eu fosse fazer isso, ele ia sobreaquecer, ele não ia ter energia, ele ia dar tela azul e outras coisas que vocês já sabem, tá? Agora, com relação à questão do jogo, tá? Em teste de estresse, o que a galera tem achado? Em jogo ele se sai super bem, em qualidades até 2K ali, a galera tem falado que ele se sai super bem. No 4K, não inventa, porque em 4K ele precisa de muita energia elétrica e como a fonte dele não supra essa energia, já você tem problema de queda, da tela azul e também às vezes crashar o jogo. Então talvez em 4K ele não seja bom, mas para mim jogar até 2K tá ótimo, tá bom? Agora tem um problema, você que quer jogar e usar o OBS para gravar ao mesmo tempo, como eu faço aqui no meu computador, já dá um BO, porque aí você vai ter duas energias, dois processamentos muito pesados, tanto do jogo quanto do OBS, tá? Muita gente fala, mas o OBS é levinho um cacete, tá? Ele consome muita da placa de vídeo, ele consome muito do seu processador, tá? Eu já fiz testes em computador
peba, e realmente eu vi que em computadores mais inferiores o consumo é bem grande, beleza? Então, para jogar e usar o OBS, eu acho não eficiente. Nesse caso, você poderia jogar a imagem numa placa de captura e jogar em outro computador para você capturar. Show de bola, perfeito. Mas para fazer o OBS junto com o jogo, e um jogo pesado de hoje, por exemplo, Crimson Days, não vai rolar, tá? Bom, e muita gente pergunta em relação ao notebook. Ele tem mais eficiência que o notebook, CP? Sim, claro, né? Porque ele tem mais espaço e gera menos aquecimento. Em relação ao notebook, ele se sobressai, tá? O notebook, se você fazer os mesmos testes com ele e o notebook, você vai ver que ele tem um pouco mais de performance. Não é claro, não é tanto assim, mas tem um pouco mais. Lembrando que o notebook ele tem tela, né? A tela esquenta, tem teclado e mouse que também precisa de processamentos ali, tá? Então tem outras coisinhas que vai puxando ali do processamento, vai puxando, né, energia elétrica e também dados do processador. E isso acaba dando uma aumentada no nível do estresse do computador, beleza? Então, em relação ao notebook, ele é mais eficiente. Agora, em relação ao PC, dificilmente ele alcança o nível do PC. Então, para finalizar o vídeo, eu sei que vocês estão com dúvida, é o seguinte: vale ou não a pena, CP? Porque eu compro ali o computador, ele custa 15 mil, pequenininho, eu boto num case bonitinho, levo para o meu trabalho, para onde eu quiser, só conecto no monitor, o mouse e tal, show de bola, tá? Você pode pegar uns mousezinhos desse aqui, ó. Eu tenho mouse e teclado pequenininho, você põe num casezinho o computador, o mouse e o teclado, show de bola, você vai para onde quiser. Não precisa, só conectar no monitor e show de bola, tá? Então, para trabalhar, excelente, para jogar, excelente. Agora, grandes coisas que tem bastante exigência, como edições pesadas do Adobe Premiere, jogar e usar o OBS ao mesmo tempo, você vai ter que diminuir algumas configurações, tá? Por exemplo, se você quiser jogar com OBS, dá, mas talvez você vai ter que diminuir ali um pouquinho da performance do jogo para poder não travar no OBS, tá? Então fazer teste também. E se tiver uma placa de vídeo, melhor ainda, né? Então dá para fazer quase tudo nele, cara. Só que para aquelas pessoas que não querem correr o risco de perder energia elétrica, que é a fonte, né? Ficar sem energia elétrica, né? Porque quando você tem uma fonte igual eu tenho de 600 watts, a fonte chega para o computador e fala, pode usar à vontade. E no caso desse mini computador, não é assim. Ele tem energia limitada, ele não pode usar à vontade. No meu, posso usar à vontade, tudo que eu tiver eu estou botando para torar, né? Mas nele não, tá? Então, a princípio, eu não compraria esse computador para fazer coisas muito exageradas, muito pesadas. Mas se você quiser fazer edições, maravilhoso, perfeito. Você que quer viajar e fazer sua edição ali do Photoshop e ter um monitor, né? Porque realmente a gente que quer editar, a gente precisa de um monitor grande. E na maioria dos lugares a gente vai, tem um monitor já. Não precisa de tela de notebook. Você tem um monitor. Qualquer lugar que você vai no Brasil, você tem monitores, tá? Então é só ligar ele no monitor e pronto, você já começa a trabalhar, beleza? Então, para trabalhos de Photoshop, trabalhos de Adobe Premiere, né, você faz trabalhos incríveis, né? Agora, coisas muito avançadas, como eu disse para vocês, eu ainda prefiro o PC porque eu tenho mais controle por cada peça. Então, se alguma coisa quebrar, eu sei já exatamente se é placa de vídeo, se é processador, eu tenho mais controle em termos de peça, mas em termos de compactação, ele é muito melhor. Você não tem caixas, né? Você não tem uma CPU, você não tem cabos, aqui tem um monte de cabo. Então você ganha nesse desempenho. Vale a pena sim, pessoal. É um mini PC excelente. Ele em relação ao notebook, eu pegaria ele, tá? Hoje. Por quê? Porque hoje todo lugar que eu vou já tem um monitor grande. Então eu não preciso de monitor de notebook, tá? E nem preciso de teclado de notebook. Eu sempre usei teclado externo, tá? Então para mim hoje eu pegaria ele ao invés do notebook, tá? Mas para quem precisa de tela, talvez o notebook seja mais interessante, beleza? Mas é um baita do computador sim, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês aí.
para quem tem interesse de comprar, é um computador bem mais barato do que o normal, tá? Só a placa de vídeo é uns 5 mil, né? E aí ele tá ali com tudo na faixa de 15 mil reais, que nos preços de hoje, para uma máquina dessa, é uma senhora máquina, que vai rodar tudo que tem na Steam por um bom tempo, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu.